A partir de agora, vocês estão sendo filmados, gravados. Bom dia, espero que vocês estejam bem. Mais um Crisma, mais uma aula hoje. O tema é Igreja, né, História da Igreja, Idade Média. É a segunda aula de 3 aulas sobre História da Igreja. Semana que vem nós teremos Idade Contemporânea, onde nós iremos falar sobre a Reforma Protestante, sobre a descoberta da América, né? Como que a igreja agiu nisso, os jesuítas. Vai ser uma aula muito legal semana que vem, então não perca. Só que na aula de hoje, História da Igreja e Idade Média, nós iremos falar sobre a continuação da última aula, né? Então, para quem está no YouTube acompanhando e para quem não sabe, eu sou o Felipe, né? Eu sou catequista aqui de vocês, todos me conhecem. Eu sou licenciado em Filosofia, sou especialista em História, Pensamento e Civilização Medieval. Ou seja, eu vou dar uma aula na minha área de especialidade, que eu tenho pós-graduação. Sou especialista em docência e sou graduando em História pela Faculdade Estácio, né? Então, nós iremos aqui preparar vamos falar o que será tratado na aula de hoje. Então, nada muito aprofundado, tá bom? Stephanie, tenta sair. A Stephanie não consegue me escutar. Eu quero perguntar se mais alguém aqui está com esse problema. Tá todo mundo me escutando? Pera aí. Vamos lá, arrumando o áudio aqui. Que o áudio é um problema, pessoal, um problema. Vou tentar arrumar isso aqui. Alguém fala alguma coisa pra mim? Pra eu ver se eu tô escutando vocês? Que eu tinha perdido o áudio de vocês. Ah, beleza. Pera aí que o meu fone não tá bom. Pera aí. Às vezes acontece algumas tribulações, normal. Normal. Só um minuto que eu vou arrumar isso aqui. Felipe, tem alguém pedindo para participar? Tem. Entrar, você não tá conseguindo. Tem. Aguarda um pouquinho que eu vou autorizar a entrada dela. Só um minuto. Acho que agora eu consigo ouvir vocês. Então, gente, eu vou aqui. Que meu computador não é muito bom também, né, gente? Como vocês sabem. Ele já é veterano, já tem quase. Já comprei ele usado há uns 5 anos atrás. Né? Então ele é velho de guerra. Mas isso aí. Ó, tô permitindo aqui. Agora sim. Stephanie, você consegue me escutar agora? Então vamos lá. O que será tratado na aula de hoje? Aos tópicos. A igreja. Entrou. Agora, tipo, se ela não conseguir ouvir, não, é um problema do lado dela, entendeu? Tá presente também. Vamos lá. A igreja. Seja bem-vinda aí, né? Você é do presencial, né, Maria? Seja bem-vindo aí ao nosso módulo online. Bom, espero que você goste. Então vamos lá.
A igreja é a única que sobrevive ao caos bárbaro. Mosteiros e conventos, conversão dos bárbaros, Carlos Magno, a fundação de escolas, cisma no Oriente, grandes papas, catedrais medievais, ordens mendicantes, fundação das universidades, Inquisição, Cruzada, santos medievais, queda de Constantinopla, fim da Idade Média. Gente, vamos adentrar no túnel da história hoje. Vamos viajar, hein? Então, apertem os seus cintos e vamos entrar na máquina do tempo. O primeiro passo que a gente vai entrar hoje, pessoal, é no fim da última aula. No fim da última aula a gente falou da queda do Império Romano do Ocidente. Os bárbaros, eles adentram ali o Império Romano do Ocidente. Não foi algo que foi do dia para a noite, foi um processo lento, do qual os vikings, germânicos, alamanos, as tribos bárbaras que viviam ali, né, naquelas regiões, elas foram adentrando o Império Romano. O Império Romano já não tinha força para resistir. E de vez em quando, nessas invasões, eles saqueavam, roubavam. Mas até que o último imperador romano, Rômulo Augusto, o que acontece com ele? Ele é deposto pelo rei Alarico, ok? Pera aí, tem alguém aqui tentando me ligar, não sei se é aluno, só um minuto, gente. Pronto. Não posso falar agora, eu estou dando aula. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Oi, gente, voltei. Então, quando os bárbaros eles começam a invadir o Império Romano e acaba com o último imperador romano, o Império Romano do Ocidente ele cai. E então a gente começa a ler esse texto que está diante de vocês. Todo mundo consegue visualizar os slides? Então vamos lá, acompanhe a leitura comigo. Com a queda do Império Romano no Ocidente, 476, todas as instituições romanas caíram. Não havia mais senado organizado, nem exército, nem ordem social. A única instituição que se preservou de pé foi a Igreja Católica, que, com paciência, começou a evangelizar os povos bárbaros. Com o fim das grandes cidades urbanas, o povo acorreu à parte rural. Lá os donos das terras ofereciam terras e sustento em troca do trabalho. As terras eram herdadas hereditariamente, e quem fosse servo devia lealdade ao seu senhor. Esse regime ganhou o nome de feudalismo, mas antes se chamava colunato, tá? Depois vai se tornar feudalismo. O servo jurava lealdade ao seu senhor, e o senhor tinha que proteger, alimentar e lhe dar segurança. Viver no feudo era segura frente aos bárbaros que poderiam te matar fora daqueles muros. Então, o que acontecia, pessoal? Com o fim do Império Romano, as cidades se tornaram lugares perigosos para se estar, porque elas não tinham uma proteção efetiva contra as hordas de ataques bárbaros. E você não tinha mais as legiões romanas para te proteger, não tinha-se mais um senado organizado, até tinha ali o senado, mas não era mais o senado romano, né, como existia. E também a ordem social não tinha mais um governo central. Quem foi que bateu no peito e falou, eu vou organizar essa bagunça aqui? Foi a igreja. A igreja, ela não olha para os povos bárbaros que chegam com desprezo, falando assim, esses bárbaros destruíram o nosso império. Não, a igreja ela vai olhar para esses bárbaros e falar, eles também são filhos de Deus, eles estão no erro do paganismo, e nós iremos evangelizar eles, tirar eles dessa falsa doutrina dos demônios pagãos e trazer eles para a verdadeira fé católica, né?
E, gente, mas isso não é um curso de catequese de um ano que você tem com o Felipe. Isso foi um processo que vai demorar séculos, anos, né? Para você trazer essas pessoas de uma cultura para a fé católica, uma cultura pagã para uma cultura cristã. Isso não é uma coisa que vai do dia para a noite. Então a igreja, com muita paciência, vai começar a evangelizar esses povos bárbaros. E as pessoas, os ex-cidadãos romanos, percebem que as cidades não são lugares mais... ainda no Império Romano, né, elas percebem que a cidade não está dando mais riqueza e que as pessoas na cidade estão passando dificuldades fora os saques dos bárbaros. Então elas começam a ir para os grandes proprietários de terra que ficavam no interior. Lá eles davam um pedaço de terra para elas viverem, e esse pedaço de terra era herdado pelos seus filhos. E qual era o pagamento? O pagamento era não morrer de fome. O pagamento era você ter um lugar para onde você pode plantar o que você quiser comer, que você pode ter uma vida. Mas, em troca, você vai trabalhar em regime de servidão. O que é o regime de servidão? Eu trabalho e juro lealdade ao meu senhor colunal, né? E depois, com o tempo, isso vai se espalhar pela Europa, e no século IX, X, por aí, vai se tornar o famoso feudalismo, né? Que você vai ter um processo de emuralhamento, de construir muralhas nesses feudos, né? E as pessoas vão viver lá dentro. E ali dentro daqueles feudos você vai ter a presença da igreja e a presença da nobreza. E a presença também do campesinato, que são os camponeses, né? E assim é a ordem feudal que vai se criar, da qual as pessoas vão ter uma vida muito simples, mas uma vida baseada na Igreja Católica. O calendário é baseado na Igreja Católica. As pessoas acordam com o barulho do sino, vão trabalhar o barulho do sino, o sino da igreja que toca, né? Elas vão rezar o barulho do sino, tudo, a vida das pessoas vai ser baseado nos sinos da igreja, na rotina da igreja. Os feriados são os feriados dos santos, né? Então ali vai se criando uma comunidade cristã feudal, das quais as pessoas elas começam a, dentro desse feudalismo, ter uma vida cristã bem simples, mas bem intensa, né? Qualquer analfabeto medieval tinha mais fé do que qualquer um de nós aqui, porque para eles aquela realidade era muito mais forte que a nossa, certo? Pessoal, alguma dúvida? Eu vou falar aqui da história da Idade Média, mas eu vou sempre direcionar, o recorte é esse, sempre direcionar para a história da igreja, senão vai virar uma aula de medieval normal, entendeu? E não é esse o propósito, aqui é falar sobre a história da igreja, ok? Alguma dúvida até agora? Tá complicada a linguagem? Então, primeira coisa, as pessoas elas começam a sair das cidades e ir até os campos. Primeiro no colunato, que não está aqui no texto, tá? E depois esse colunato, pouco a pouco, vai se transformar num feudalismo, tá bom? O que é feudo, o que não é feudo, pesquisem lá no Google depois, como que as pessoas viviam lá, como que produziam. Não é o objetivo dessa aula. A gente vai falar da vida da igreja, ok? Pessoal, deixa eu ver se eu não... Outra coisa que aconteceu. Abadias e mosteiros. Outra coisa, não só as pessoas iam aos campos, mas a igreja, por meio dos seus monges, começou a ir para lugares isolados. Não foi um movimento assim planejado, tipo assim, olha, agora vocês vão para os lugares. Não, foi um movimento do Espírito Santo que inspirou pessoas como São Bento a querer uma vida de santidade afastado da cidade. Sendo assim, por inspiração de Deus, agora estou lendo slide, São Bento, 574 depois de Cristo, que buscava viver numa vida de eremita, viu que tinha muitos seguidores
e congregou esses seguidores em um único lugar, onde pudessem viver a solidão, porém em comunidade. Esse lugar era chamado de mosteiro, e os monges que ali ficavam tinham como objetivo de vida se santificar de maneira mais perfeita, sobre uma regra. São Bento escreve sua regra, onde a essência se encontra na fórmula ora et labora, ou seja, ora e trabalha. Os monges não ficaram parados rezando o dia todo. Eles plantavam, faziam cerveja, queijo, davam catequese para o povo e principalmente copiavam obras antigas, como a Bíblia, antigas e a Bíblia. Existiam monges copistas. Esses salvaram tudo que conhecemos hoje como filosofia, teologia e artes. O maior cargo do mosteiro era o superior, ou de abade, que decidia quem entrava e quem saía do mosteiro. Então vamos lá. São Bento, ele queria ser um eremita. O que é um eremita, pessoal? É o cara que quer viver sozinho. Ele vai lá pro meio do deserto, por meio da floresta, no meio de uma caverna, se enfia lá dentro sozinho e quer ficar lá sozinho em oração a vida toda. E existiam os eremitas como Santo Antão, que é da história da Igreja Antiga, como a gente viu semana passada. Eles iam até o deserto e o povo ia até eles para buscar conselhos, orações, milagres, mas em essência eles viviam sozinhos, eremitas. Então, São Bento, ele quis ser esse eremita, ok? Que foi buscar uma vida sozinha, só que ele acabou, pela sua vida de eremita, traindo vários discípulos, várias pessoas que queriam viver como ele. O Espírito Santo, tocando em seu coração, fez com que ele percebesse que talvez eles pudessem viver sozinhos, porém em comunidade. Então ele começou a chamar os monges para viver em um lugar todos juntos. Esse lugar foi ganhando com o tempo muros e foi se transformando no que a gente conhece como mosteiro. Ou seja, cada monge ele tem a sua cela, ou seja, cada monge ele tem um quarto que é seu, onde ele reza, onde ele vive a sua solidão com Deus, porém eles vivem em comunidade ao mesmo tempo, porque eles estão morando juntos, rezando juntos, vivendo juntos. Só que o que o monge vai fazer? Vai ficar só rezando lá o dia todo? Não. São Bento ele tem a sua concepção da seguinte coisa: ora et labora. O que significa ora et labora? Reza e trabalha. Então os monges beneditinos, o que eles faziam? Eles acordavam de manhã, faziam suas orações, iam à missa. Depois da missa, trabalho manual. Depois do trabalho manual, trabalho intelectual, ler. E o trabalho mais importante que eles faziam era o trabalho de copiar. Por exemplo, a Bíblia Sagrada que nós temos em casa. Como que ela perseverou desde Jesus até nós? Quem foi que a gente viu na aula passada que foi a Igreja Católica que compilou a Bíblia? Foi a Igreja Católica que disse o que é a palavra de Deus e o que não é. Mas ao fim do Império Romano, muitas bibliotecas foram queimadas, muita coisa se perdeu. E o que não se perdeu foi para esses mosteiros onde os monges, eles copiavam a Bíblia à mão. Eles faziam à mão. E não é de qualquer jeito não, eles faziam perfeito e faziam os desenhos, as iluminuras, maravilhoso assim, sabe? Ficava ilustrado com desenhos ainda. E imagina você copiar a Bíblia à mão. Será que vocês conseguiriam? À mão, hein? E os monges faziam isso, mas só com a Bíblia? Não, com as obras de filosofia. Aristóteles, Platão, Cícero, Parmênides, Heráclito. Tudo que tinha escrito da antiguidade, eles copiavam à mão para quê? Para não se perder, porque eles valorizavam a cultura ocidental, que não poderia se perder. Eles viam valor nisso. Não tinha garrancho não. O negócio como é que eles copiaram? Eles tinham uma pena, né? E aí tinha a tinta, tinha o papel e eles tinham que fazer bem lentamente, né?
E depois tinha o artista que nas bordas assim da folha, sabe? Ou seja, o monge ele era um intelectual por excelência, certo? Ele não era um ignorante rezando obscuro, porque a imagem da Idade Média é que era uma era obscura, cheia de preconceito. Não, a Idade Média foi uma época de muitas luzes, tá? Não esquece uma coisa. Para você ser meu aluno, a primeira coisa que vocês têm que ter na mente é que Idade Média não é a Idade das Trevas, ok? Idade Média não é a Idade das Trevas. Isso é um preconceito linguístico colocado pelos iluministas para dizer que eles são a Idade da Luz. Né? Idade Média não é Idade das Trevas. Sônia? A questão aqui não é nem o traduzir, né? As obras já estavam em latim desde o Império Romano, certo? As obras já estavam em latim desde o Império Romano. Aqui a questão é copiar e copiar sem erros, né? Por que isso é importante, gente? Já percebeu que em tempos que hoje é muito fácil, a gente pode imprimir um livro todo ali na papelaria, é só mandar um arquivo lá, imprimir para mim e pagar. Naquela época você teria que copiar tudo à mão. Mesmo seja latim para o latim, a dificuldade não é o traduzir, a verdade é copiar e copiar com fidelidade. E por que os monges se tornaram os melhores copiadores? E não fizeram fraudes de tradução. Né? Não colocaram palavras. Oi? Porque eles eram monges com votos de fidelidade e sabiam que a mentira era um pecado mortal e eles não iam perder a alma deles por causa disso. Então eles copiavam, transcreviam tudo fielmente. Né? A noção que eles tinham de pecado era muito mais sensível que a nossa. Os monges também faziam cerveja, queijo, porque eles também precisavam se alimentar, né, gente? Então, outro fenômeno que aconteceu é. Agora vamos lá, você tem aquelas abadias maravilhosas, aqueles monges maravilhosos, né? Que ficam lá copiando e rezando, intercedendo pela humanidade. Eles saíam dos mosteiros para evangelizar as pessoas. Só que, só que foi se criando a percepção que o monge não pode ficar saindo do mosteiro, porque ele tem que viver ali. Então, já que o monge não pode sair do mosteiro, as pessoas vão até o mosteiro ver os monges, né? E aconteceu o seguinte, acontecia que as pessoas irem a esses mosteiros e construíam suas casas ao redor deles, pois o mosteiro se tornava também um porto seguro em um mundo que estava em caos. Então, antes de responder sua pergunta, Felipe, as pessoas elas se colocavam diante dos mosteiros e diante dos mosteiros elas começavam a viver ali, porque elas ajudavam os monges com a alimentação dos monges e os monges retribuíam com bênçãos, orações e com produtos que vinham dentro do mosteiro. Aí que a gente vê que o abade, que é o chefe do mosteiro, ele acaba se tornando também um senhor feudal, no sentido de que ele tem ali um feudo, e nesse feudo não é um nobre que vai ter a posse desse feudo, mas vai ser, sim, o próprio abade que vai comandar ali. Isso demonstra uma característica importante da Idade Média. Muitos lugares o governo político é feito pelos bispos e pelos monges, não pelos seculares. E isso vai acontecer por quê? Porque se diz não tem mais aquela estrutura romana. Em muitos lugares, para as pessoas não ficarem abandonadas, a igreja assume também o poder político. E isso vai dar um BO, mas aí, calma. Vai lá, Felipe.
Olha, os monges faziam cerveja porque. Ah, aham, já. Sim. Isso. Verdade. Olha, vamos lá. Catequese simples. A Igreja Católica ela não é contra a bebida alcoólica. Se você não sabia disso, fique sabendo. Tanto que existe até uma bênção dessa época, mais ou menos, da Idade Média, é a bênção da cerveja. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoai esse fruto da cevada e do trigo, para que ele nos dê alegrias, né? É mais ou menos assim a tradução. E tem outro provérbio que diz assim: é, quem dorme não peca, quem bebe dorme. Logo, quem bebe não peca. é, é claro, né? É um provérbio medieval. Ou seja, a cerveja, a bebida alcoólica, ela não é demonizada pela igreja. O que é pecado? Ficar bêbado, perder o sentido. A bebida alcoólica, ela é moralmente neutra, ou seja, ela não faz, ela pode fazer bem ou pode fazer mal, depende de quem está bebendo, né? Ao contrário das drogas ilícitas, que elas são moralmente más, porque não tem moderação com as drogas ilícitas. Você, você vai alterar seus sentidos. Você vai perder a lucidez. O pecado é perder a lucidez. Ok? Beber até cair, isso é pecado. Agora, beber socialmente, uma latinha, tomar um vinho. Aham. Então, mas tipo assim, o pecado é você causar essa falta de lucidez. Você ser o culpado, né? Entendeu? É diferente quando a pessoa tem pessoas medicadas, pessoas que não tem algum. Aí é questão de. Não é pecado isso, entendeu? Agora a questão aqui é beber, encher o caneco e passar vergonha. Entendeu? Fazer um mal, bater um carro. Mas voltando para a Idade Média, aí está o cara, São Bento. São Bento, ele era perseguido pelo Satanás, ok? Satanás sabia que a obra dele era gigante. Os monges, eles faziam cerveja, e justamente para confirmar aquilo que o Felipe falou, antes de continuar com São Bento, porque a cerveja era chamada de panis liquifum, ou seja, pão líquido, ok? E na quaresma era mais prático de beber. E também tinha o costume de beber cerveja, porque hoje a gente tem que entrar, botar nossa cabeça naquela época. Naquela época não tem água encanada, nem água tratada. Beber a água dos poços, você uma roleta russa, porque você poderia estar bebendo uma água contaminada. Não tem Sabesp na Idade Média. Então, o que as pessoas. Quando fazia cerveja, o processo de fermentação mata as bactérias. Né? Então, beber cerveja era uma forma saudável de você não morrer. É uma forma saudável de se alimentar e de se hidratar ao mesmo tempo. Mas não, quando a gente fala cerveja, a gente não tá falando dessas Brahma, Itaipava porcaria. A gente tá falando de cerveja da boa, entendeu? A original, né? E se bebia em temperatura ambiente, porque não tinha geladeira, né? Ou seja, era uma bebida cotidiana, com o valor alcoólico pequeno. Tinha valor alcoólico, mas era pequeno. Você bebia, mas como se fosse uma água mesmo, né? E também e na quaresma só se bebia isso porque não matava a fome, porém não deixava bêbado, mas também não deixava morrendo de fome. Nutria, né? Isso, então era penitencial, né? Hoje não pode fazer essa penitência. Se a pessoa for fazer penitência de tomar cerveja, aí lascou, né? Fala, mãe.
porcaria. Porcaria. Essa. As cervejas as cervejas industriais, a maioria é porcaria. Coisa boa é que vem do mosteiro. Gente, antes. Uhum. Então, pessoal, Felipe quer falar mais alguma coisa? São Bento, ele era perseguido pelo Satanás. E ele fez a oração de exorcismo mais conhecida do mundo. Quem tem a medalha de São Bento tem as iniciais de cada frase, né? A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás. Nunca me aconselhe de coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Mãe, você sabe ela em latim? Então vamos lá, vamos lá. Ó, eu sou especialista em Idade Média, mas quem sabe a oração de São Bento em latim é minha mãe. Vamos lá. Palmas para a Sônia. Muito melhor que eu. E que todos nós, parabéns. Ó, acompanhando aqui no slide, aqui é uma reconstrução, né, do mosteiro de São Bento. Foi esse mosteiro que São Bento fez. Não exatamente este mosteiro, tá? Porque isso aqui é uma reconstrução. O mosteiro original, ele foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial pelos americanos. Porque tinha-se a suspeita, na Segunda Guerra Mundial, Itália, que é na Itália, né? Tinha uma suspeita que nesse mosteiro estavam alemães nazistas, né? Que a Itália estava sob domínio nazistas. Os caras meteu bomba, só que os alemães nazistas não estavam lá. Então destruíram o mosteiro de São Bento de graça, né? Mas depois reconstruiu, é assim que ele está hoje, ó, que bonito. Cada lugarzinho, cada janelinha desse é uma cela onde um monge está se sacrificando por mim e por você no trabalho. No trabalho, na oração, ok? Então vamos lá. Aqui, gente, nós temos aqui outros mosteiros, ó. Exemplos de mosteiros, vocês estão vendo? Olha esse aqui construído na rocha de uma montanha, que incrível. Imagina os caras na Idade Média, eles eram mestres da engenharia. Os caras usam o relevo da montanha para construir um mosteiro. Tá. Esse aqui à direita é um maravilhoso mosteiro de São Michael, ou seja, São Miguel, né, que fica na França. E aqui nesse mosteiro foi onde se preservou algumas obras de Aristóteles, o grande filósofo grego, copiadas à mão e armazenadas. Tá vendo isso aqui? Quando a maré tá alta aqui, o mar toma toda essa região aqui, onde está meu mouse, né, passando. O mar toma toda essa região aqui. Quando tá seca, dá para você ir a pé da terra até ele. Quando fica cheio, ele fica tipo uma ilha no meio do mar. É um mosteiro lindo, maravilhoso. Eu não posso morrer sem ir no mosteiro de São Michael. Olha outros mosteiros aqui. Parece... Qual é o clima que parece aqui? Parece que Senhor dos Anéis, né? Aqui. Parece... aqueles filmes de Idade Média maravilhosos, de conto de fadas. Não é conto de fadas não, é vida real mesmo. Aqui são mosteiros, tá? Os mosteiros, eles eram lindos e as pessoas construíam suas casas aqui em volta. Ok? Alguma dúvida sobre os mosteiros, gente? Eu queria ficar aqui contemplando com vocês, mas o tempo vai passando, né? Então vamos lá. A aula da Idade Média a gente viaja mesmo, a gente fica contemplando, as coisas são muito bonitas.
igreja converteu os bárbaros. Então, nesses mosteiros saíam os missionários que iam converter os bárbaros não cristãos, né? Todos aqueles que destruíram o Império Romano seriam a base da nova Europa que ia surgir, e a igreja sabia disso. E a igreja falou, se você destruiu o Império Romano, o que é passado, vamos agora construir uma nova sociedade cristã, mas para isso, essa barbaraiada toda, esses pagãos todos têm que se converter. Então a igreja não tem esse discursinho, e todas as religiões salvam. Salva não, irmão. O que salva é a igreja católica, o que salva é nosso Senhor Jesus Cristo, o que salva é o sangue de Cristo na cruz, que caiu por nós. Então, vamos evangelizar eles sim. Seus deuses pagãos são demônios. E você me ofendeu religião, você ofendeu meu coração. Não, não é isso. Não tinha isso naquela época. Seus deuses são demônios. Eu vou te apresentar Jesus Cristo, que morreu por você na cruz, entendeu? E a igreja ia lá. Teve muitos mártires também. Teve muitos mártires nessa época. O pessoal, você tá falando que o nosso Deus é falso, então eu vou te jogar, vou te matar, vou te estrangular. Mas, como diz, o sangue dos mártires, né? Semente de novos cristãos. Então a igreja, agora além de slide, convertia povos, convertendo seus reis, pois naquela época a religião do rei era a religião do povo. Houve vários casos, mas o mais eminente foi o do rei Franco Clovis, né? Então, pessoal, essa história é interessante. Há um ditado na Idade Média que a religião do rei é a religião do povo. Então, qual foi a estratégia da igreja? Converter o rei. Porque convertendo o rei, o povo todo ia com ele. E o primeiro que deu fruto foi o rei Franco Clovis. Ele tinha uma esposa cristã chamada Clotilde, conhecida como Santa Clotilde, que rezava por ele, né, e tentava converter. E a igreja dava maior apoio para Clotilde, e a Clotilde ia falando amor, Jesus Cristo é o melhor caminho. Aí teve uma batalha que Clovis pediu a intercessão de Jesus Cristo e ele venceu essa batalha. Vencendo essa batalha, que era uma batalha que estava prestes a ser perdida, ele decide se converter. Então, no Natal de 25 de dezembro de 496, Clovis, ele se batiza, e se batizando, ele batiza também todo o seu exército junto com ele, e logo depois todo o povo se batiza com ele, e ele é considerado o primeiro rei dos francos, que, traduzido para o português, né, de hoje, para a realidade de hoje, é a França. Então a França foi o primeiro reino medieval católico que vai surgir aqui. Por isso que diz que a França é a primogênita da igreja, né? Vamos ver algumas imagens. Aqui é o batismo de Clovis. Vocês estão visualizando? Aqui é o Clovis, naquela época batizada fica peladão, entendeu? Na pia batismal. E é porque os medievais gostavam de ver o símbolo mesmo da coisa, né? Ou seja, você está nu, você vai ser batizado e vai receber vestes brancas, né? E essas vestes brancas, o batizado depois ficava uma semana com as vestes brancas do batismo. Só depois ele vestia suas roupas normais. E tinha um símbolo, né? Aquela pessoa de veste branca, ela acabou de ser batizada, que graça, aquela pessoa está em graça. Então, a igreja medieval era uma igreja muito viva nesses aspectos simbólicos, né? Vamos lá, dando continuidade. Vocês estão gostando da aula, pessoal? Olha, gente, agora a gente vai falar... Oi, gente, tá de boa? Alguma dúvida? A gente vai falar do cara, o grande, o magnífico, Carlos Magno. Ele é parente distante, né, desse Clovis aí, que criou-se uma dinastia ali na França, né, gente? Dos francos. Aí depois veio Carlos Martel, depois Pepino, o nome do cara é Pepino, né?
e Pipino, aí foi indo até chegar a esse Carlos Magno. Para os francos, ou seja, esses que vieram de Clovis, eles ganharam muita moral com a igreja porque eles venceram os lombardos. Quem são esses tais de lombardos? Eram pessoas, era um reino bárbaro que ficava ali onde que é a cidade de Roma hoje. Ou seja, a igreja ela vivia sobre o jugo de um reino bárbaro, né, os lombardos. E o o pai de Carlos Magno, o avô, não me lembro agora, que foi o Pepino, ele derrotou os lombardos e deu a terra dos lombardos para a igreja. O que faz a gente pensar o seguinte: a igreja teve por um tempo, até o século XX, os chamados estados papais. Ou seja, a igreja não era só o Vaticano, aquela praça de São Pedro hoje. A igreja era Roma, a igreja era as terras ali no centro da Itália, era tudo da igreja. E o Papa, ele não é só o cara que nem hoje o Papa Francisco que reza, que abençoa as pessoas. Não, o Papa também ele era um rei político e inclusive o Papa, se precisasse, ele comandava exércitos. O Papa ia para a batalha, né? Outras épocas, pessoal, outras realidades. E Carlos Magno, ele começou a vencer a batalha, mas é na Batalha de Tours, né? Que foi essa Batalha de Tours? Nesse século aqui, sabe onde que é a Espanha e Portugal, ali, a Península Ibérica? Ela é um lugar onde que é Portugal e Espanha hoje. Ela foi dominada pelos muçulmanos, certo? Dominada pelos muçulmanos, a Península Ibérica faz fronteira com a França. Se os muçulmanos passassem da França passassem para a França e dominassem a França, ia ser o fim da Igreja Católica, ia ser o fim da cristandade. Mas Carlos Magno, o rei dos francos, não deixou, né? E na Batalha de Tours ele tem uma vitória espetacular, expulsa os muçulmanos da França, né? Então, Carlos Magno une a Europa Ocidental em um império. Seu objetivo era retornar o outrora falido Império Romano. Foi o grande Carlos Magno, com a ajuda dos papas da época, que introduziu cada diocese uma escola para a educação do povo. Então vamos lá. Carlos Magno ele foi coroado não só como rei da Franco, ele foi coroado como imperador do Império Carolíngio, né? Que é uma tentativa de tentar ressuscitar o antigo Império Romano que acabou. Vocês estão entendendo, pessoal? Então ele ganhou um império para chamar de seu. E junto com a igreja ele vai começar um esforço agora. Ele era uma pessoa. Carlos Magno não era só um rei, ele também era um intelectual. E ele se preocupava muito com a educação. Os cristãos, apesar de serem cristãos, eles não tinham uma catequese. Olha, uma catequese. Os cristãos, apesar disso, eles tinham hábitos ruins, então eles precisavam ser educados, catequizados. Então, Carlos Magno ele ordena que cada diocese, cada paróquia, cada igreja seja uma escola para o povo, para as pessoas, que elas aprendam a ler, que elas aprendam a escrever, para que elas aprendam teologia, para que elas aprendam as coisas. E aqui, pessoal, nós temos as chamadas escolas catedráticas, onde que o bispo local ele chama professores de teologia, professores de filosofia, para dar aula para as pessoas, ok? E aqui é uma representação do Carlos Magno, né? Porque quando você coloca Magno no nome de uma pessoa, quer dizer que Magno significa grande, o que significa que ele foi grande, ok? Carlos Magno foi responsável pelo primeiro esforço de educar a Europa. Após o fim do Império Romano, teve essa tentativa de trazer a educação para a Europa e o nome que se dá na história para isso é Renascimento Carolíngio.
Porque as pessoas que não tinham educação, não tinham escola, começam agora, já no século VIII, a ter uma educação, a ter uma cultura. Carlos Magno, ele foi imprescindível para a igreja, entendeu? Ele foi considerado o protetor da igreja. Mas como nem tudo são flores, a gente vai falar do cisma do Oriente, né? Eu tô pulando anos de história aqui, tá, pessoal? Aqui eu já fui do século VIII para o século eu já fui do século VIII para o século XI, tá? Acontece, tá? A Igreja Católica do Ocidente, ela no Império Romano, melhor, o Império Romano do Ocidente, ele cai. Mas o Império Romano do Oriente, ali, quando a gente viu na aula passada a cidade de Constantinopla, ele continua. Só que até então, você tem uma igreja católica e uma igreja ortodoxa. Né? Não, quer dizer, você tem uma igreja católica do Ocidente e uma igreja católica do Oriente. A Igreja Católica do Oriente nunca teve grandes problemas de reconhecer que o Papa em Roma é o primaz de toda a Igreja Universal. Só que com o tempo, cada vez mais, e principalmente após o fim do Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente, que continua como Império Bizantino, eles começam a se achar superiores ao Império Romano do Ocidente, porque eles têm um império organizado, eles têm um imperador, eles começam a fazer as liturgias e as coisas deles em grego, né? Eles começam a fazer tudo, e eles têm uma liturgia belíssima, eles têm a filosofia grega, eles têm tudo ali. Enquanto o Ocidente está se esforçando para não morrer de fome, para ter os seus mosteiros, começando a se organizar, eles são um império pujante. Então eles dão eles falam assim, esse pessoal de Roma que vai mandar em nós, essa decadência aí, não, nós somos gregos superiores, helenizados, nós somos filósofos, então vai começar a ter meio que um nojinho dos gregos em relação aos romanos. Só que os romanos, eles sabem que o Papa em Roma, eles sabem que ele é o sucessor legítimo de Pedro. Então ele não vai baixar a cabeça, ele vai cobrar para que cada vez mais Constantinopla renove e confirme sua filiação a Roma. Mas em 1054 acontece o inevitável. Em 1054 a igreja do Oriente vai se separar da igreja do Ocidente por algumas razões. E vamos tentar ver essas razões aqui. A sede da Igreja Ocidental Latina, que é a nossa, é em Roma, fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo. A sede da Igreja Oriental era Constantinopla, que era uma cidade sem importância. Entretanto, o imperador Constantino, no ano 330, se mudou para lá com sua corte, tornando a cidade uma metrópole romana. Em Roma, se fala latim, e essa se tornou a língua oficial da igreja. E Constantinopla era grego. A igreja de origem grega tinha a mesma doutrina de origem latina, mas as disciplinas e outras exterioridades eram diferentes, como por exemplo... Vou mudar o slide aqui. Diferenças. O clero romano é totalmente celibatário. Ok? O clero oriental pode optar por casar ou celibato. A Eucaristia no rito romano, nossa, é celebrada com pão ázimo, sem fermento. Na divina liturgia oriental, que é a missa deles, a Eucaristia é celebrada com pão fermentado. A língua da liturgia romana é o latim, a oriental é o grego. E uma discussão na questão do filioque. Né? Aqui eu não vou explicar muito não, porque é muito difícil para nós, né? Mas eu vou tentar nos fazer entender. O Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Né? Os latinos, economia para a humanidade, procede do Pai e do Filho. Procede do Pai, século 11 gregos, imanência procede do Pai para o Filho, século IV. Isso que eu acabei de ler, que parece confuso, é uma briga para ver na questão se o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho,
ou se ele procede do pai para o filho. Né? Eu não vou entrar nisso aqui, que isso aqui é uma briga teológica que os caras se matam até hoje. Mas, juntando essas diferenças culturais, aqui fala grego, aqui fala latim. Aqui nós temos as imagens e ícones, você tem ela tridimensional. Hein? Aqui nós podemos casar, aí não. Aqui o pão de formiga, aqui é 100. Aqui o filho, para os católicos, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Para nós, o Espírito Santo procede do Pai e vai para o Filho. Aí, mano, chegou um ponto que os gregos, eles falaram, a gente não aceita que os romanos venham ditar as nossas regras, a gente tem a nossa própria cultura. Aí o Papa manda para Constantinopla, os papas também, os caras eram desaforados, eles mandam até ali a Catedral de Constantinopla um emissário papal que entra na igreja durante a missa e vai até o patriarca de Constantinopla com uma carta de excomunhão para ele. E o patriarca de Constantinopla, ele reage excomungando o Papa. Então aí, pum, a igreja se dividiu. Um excomungou o outro. A igreja do Ocidente excomungou a do Oriente, a do Oriente excomungou a do Ocidente e separou. Agora nós temos a igreja católica, que é a nossa, e eles têm a igreja ortodoxa. Por que ortodoxa? Porque eles acreditam que eles têm a verdadeira ortodoxia. Mas por que não é verdade isso, pessoal? Porque quem fundou a igreja de Roma foram os apóstolos Pedro e Paulo. E quem fundou a igreja de Constantinopla? O imperador Constantino, que nem santo é. E aquela cidade não tinha nada de importante, nada de apostólico, antes de Constantino mudar sua capital para lá. A importância daquela cidade era extremamente apenas comercial. Mas para não ficar para não obedecer a Roma, eles preferiam por questões políticas e teológicas se separar da igreja de Roma. Mais questões teológicas que políticas, tá, gente? Não, mais questões políticas que teológicas. Porque até hoje você tem algumas semelhanças entre nós. Os sacramentos deles são válidos, tá bom? Eles têm os sacramentos deles são válidos e tem algumas igrejas que estavam na comunhão ortodoxa que pediram para o Papa para voltar para a comunhão da igreja romana, ok? Então, olha aqui. Aqui em cima nós temos o padre católico romano de batina e um padre medieval romano, tá bom? Aqui à direita, falta 2 minutos para a gente trocar de sala, vou ser bem rápido. Aqui você tem o clero ortodoxo, ok? Aqui embaixo você tem o rito romano latino tradicional, que é a missa que a gente vai hoje. A forma tridentina e a forma que a gente celebra hoje, de frente para o povo. E aqui em cima você vê a Eucaristia ortodoxa. Você vê que a hóstia deles parece um brioche. É um pãozão, né? Um pão com fermento. Alguma dúvida, pessoal? Essa parte mas o que vocês têm que ter. Ó, vai pensando aí que a gente tem que trocar de sala urgente, tá? Então, quando vocês trocam de sala, a gente vai pensando nessas dúvidas. Então, vamos sair dessa sala, eu vou mandar o link de novo da sala parte 2, tá bom?
É isso aí, Felipão. Tá, eu vou tentar. Isso. Aham. Tá, eu vou tentar. É que eu tava correndo por causa do tempo, mas agora a gente pode dar uma respirada, né? E que a gente tem mais uma horinha, né, com a plataforma. Então vamos lá, pessoal. Vocês podem dizer suas dúvidas. Enquanto o pessoal tá chegando, né? Então é isso aí. Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, é que se eu fosse falar da questão do filioque, né, que é a questão do credo, é uma questão do credo, tipo, o que nós acreditamos, né? Aí, por causa de uma palavra que a Igreja de Roma colocou no credo, a Igreja Ortodoxa não aceitou. A Igreja Romana fala, e quem disse que eu perguntei sua opinião? A Igreja Ortodoxa disse, e quem disse que eu quero concordar com a sua opinião? Aí foi tipo uma gota d'água, um processo que durou muito tempo, né, de estranhamento até que foi a cisão, né? Ou seja, a Igreja Católica ela não baixou sua cabeça para a Igreja Ortodoxa, não. Ela preferiu um cisma do que admitir que outra igreja paute a sua doutrina, entendeu? Isso, e para a Igreja Católica, nós temos as chaves do reino dos céus. Agora, a Igreja Ortodoxa discorda que Cristo desejou em Pedro um papado. Para eles até admitiam que a Igreja de Roma era a primeira, mas eles acreditam que cada igreja tem que ter uma autonomia em si, entendeu? Só que tem que preservar numa doutrina única. Agora a Igreja de Roma diz que a doutrina da Igreja de Roma tem que ser a doutrina de todas as igrejas do mundo, porque a Igreja de Roma é aquela que foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo em Pedro. Então, não. E as igrejas que eram ortodoxas, tipo parte da igreja copta egípcia, que é ortodoxa, veio de novo para a igreja católica, ou seja, aceitaram o primado do Papa. Então, tem várias igrejas particulares ortodoxas que estão voltando para a comunhão com a Igreja de Roma. Ok? Mas e elas não têm que mudar a cultura delas. Elas podem celebrar com pão ázimo, elas podem fazer sua liturgia. Os padres de lá podem casar. Ok? Né, na verdade, os homens casados de lá podem se tornar padres. Mas padre não pode casar. Virou padre, não pode casar. Agora, homens casados naquela igreja oriental podem se tornar padres. A igreja não quer que eles mudem o seu jeito de ser, a sua liturgia em grego. A igreja só quer que eles aceitem o primado de Pedro e o credo niceno constantinopolitano. Entendeu? Então, é uma questão de aceitar o primado de Roma. É só isso. Né? Mas na igreja, e quando se tem essa separação de igreja católica e ortodoxa, a igreja ortodoxa várias vezes cai na heresia. Tem a heresia que aconteceu na igreja ortodoxa, que é a heresia do iconoclastismo. Porque quem é que manda na igreja, já que não tem o Papa, quem é que manda na igreja ortodoxa? O imperador bizantino. O que a gente chama de cesaropapismo, ou seja, o César é o mesmo cara que governa, o político governa o espiritual. Então, com esse cesaropapismo, ou seja, às vezes o imperador ele comprava uma heresia para ele e ele botava como se fosse doutrina. Então teve uma época que a igreja ortodoxa começou a quebrar imagens. Porque começou com aquela neuda que imagens é adoração. A gente adora imagem, entendeu? E teve o monofisismo, o pessoal que não aceitava que a natureza que Jesus tinha uma natureza
humana, que Jesus só tinha uma natureza divina. Ou seja, enquanto a Igreja Católica Romana nunca caiu em heresia. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo... Mudando de PowerPoint, vamos dar continuidade. Alguma dúvida? Pode falar. A deles foi fundada pelo... A cidade de Constantinopla foi fundada pelo imperador da época, né, que era Constantino. E Constantino, ele era um católico, ele era um romano de Roma, ok? Ele era latino, só que ele mudou a capital para este lugar, ok? Só que a igreja, com o tempo, a igreja de Constantinopla, ela ganha uma relevância por ser a capital do Império Romano, né? Que Constantinopla passa a ser a capital do Império Romano. Bom, agora nós iremos falar, pessoal, dos grandes papas medievais. Aqui, pessoal, a visão que eu estou trazendo da Idade Média é a visão boa, tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Porque por aí, da Idade Média, da igreja, a gente só escuta desgraça, só escuta coisa ruim. A maioria delas é mentira, mas existe sim coisas ruins que pessoas da igreja fizeram, tá bom? Mas eu estou aqui me esforçando para trazer as coisas boas, os santos, os concílios, as grandes realizações. Porque a gente não pode ficar olhando só o que é ruim, ok? A gente tem que ver o valor da nossa igreja. Porque ela é a esposa de Cristo, ela transpassa a história, né? Então vamos falar alguns papas, não todos os papas, alguns papas da Idade Média. Os santos, 3 papas santos na Idade Média. Quem disse que os papas da Idade Média não tinham santidade? São Gregório Magno. Esse é incrível. Ele era um leigo, prefeito de Roma. Ele era prefeito da cidade de Roma. Sentiu o chamado e se tornou monge. De monge, foi ordenado diácono. Ainda diácono, ele foi eleito papa. Aqui, pessoal, eu não escrevi, mas um detalhe, ele não aceitou ser papa, ele fugiu por meio de uma caverna lá, porque não queria. Aí o pessoal achou ele e falou, você vai ser papa assim, o povo clama, né? E ele aceita. Aí ele é ordenado padre, depois bispo e torna a posse do papado. Bom, por sua intercessão e pastoreio, o povo de Roma foi curado de uma peste. Por exemplo, ele foi... esse Papa, ele foi curado, teve uma peste em Roma, e essa peste em Roma, ela estava matando muitas pessoas, então ele pega e faz uma procissão em Roma com a imagem de Nossa Senhora, com uma cruz, né? E todo mundo que olhava para a cruz e para a imagem de Nossa Senhora ou participou da procissão foi curado da peste. Ele alimentou os pobres, foi um pai espiritual, foi inspirador, por exemplo, do canto gregoriano. Depois vocês pesquisam o que é canto gregoriano, é uma maravilha. Ele era considerado o pai dos pobres de Roma, né? São Nicolau I. São Nicolau, ele foi uma das pessoas que foi um grande defensor da autoridade da igreja sobre o poder secular. Mesmo no Ocidente, tinha muitos reis que eles queriam mandar na igreja, escolher quem seria bispo dentro do seu reino, dentro do seu feudo. Você tinha muita intervenção dos reis da terra nas questões espirituais. Então, esse Papa, ele colocou os pingos nos is e falou, consolidou para o mundo todo o poder papal e que esse não se sujeitava a ninguém. A teocracia, né? A autoridade máxima na terra é o Papa. Ou seja, todos os reis devem reconhecer que o Papa ele é independente e soberano sobre esses reis. Inclusive, na Idade Média, os reis eles só
eram confirmados reis se o Papa confirmasse a sua coroação. Se não tivesse a bênção do Papa, esses reis não poderiam governar. E se tentasse, o Papa poderia excomungar o seu reino e as pessoas não poderiam participar da igreja. Aí, como as pessoas eram muito católicas, elas preferiam que o rei se lascasse, porque elas queriam ir para a igreja, né? Então os reis, eles entravam nessa questão: eu vou respeitar a igreja, porque senão eu não tenho legitimidade. Quem me dá o poder para reinar é Deus, e o representante de Deus na terra é Papa. São Gregório VII. Ele fez a reforma gregoriana. Colocou ordem na simonia. Simonia era quando padres se tornavam padres porque eles compravam o cargo de padre. Ou eles compravam os cargos de bispo. Ou seja, para quê? Para que a minha família, por exemplo, tivesse poder dentro da igreja e pudesse influenciar o Papa a nosso favor. Simonia também é vender as coisas santas. Ou seja, olha, eu tenho aqui uma relíquia de São Paulo Apóstolo, eu vendo ela por 200 mil reais. Não pode, você não pode. Se você tem um terço em casa que foi abençoado por um padre, se você vendê-lo, você vai estar cometendo pecado da simonia. As coisas abençoadas, elas não se podem ser vendidas. Agora, se você for lá na lojinha religiosa e comprar um terço, aquele terço não está abençoado. A partir do momento que ele é abençoado, você não pode vender. Simonia é o pecado que você vende as coisas consagradas, sagradas. Ok? Fala, Stephanie. Comprar é simonia. O que acontece? Eu já pedi relíquias. A gente pede relíquias e a gente paga o frete, né? O transporte da relíquia, paga os correios. Mas se for cobrar o valor da relíquia, estou vendendo a relíquia, é pecado, é simonia, entendeu? Agora, se pague ajuda de custo para trazer, por exemplo, se eu pedir uma relíquia de Santa Teresinha que vai vir lá da França, não é de graça o transporte da relíquia até aqui. Tem que pagar avião, tem que pagar correio, imposto, alfândega. Então, arcar com os custos da relíquia de um lugar para o outro não é pecado. Pecado é pagar pela relíquia em si, embolsar lucro no transporte da relíquia, entendeu? Então, vamos lá. A reforma gregoriana, ele colocou ordem na simonia, excomungou o imperador Henrique IV, do qual esse se humilhou pedindo perdão. Né? Ou seja, Henrique IV ele queria comandar a igreja da Alemanha, que ele era um imperador do Sacro Império Românico Germânico. O Papa excomungou ele e ele foi lá, pediu perdão para o Papa, só que depois o cara de pau voltou com mais poder e depôs o Papa. E ele morreu no exílio. Ele morreu mártir no exílio. Por que mártir? Ele não foi assassinado, mas pelos maus tratos que ele recebeu, ele morreu. E as últimas palavras dele: amei a justiça, odiei a iniquidade, e por isso morro no exílio. O cara é brabo. O cara não se deixou. Ele poderia ter sido exilado, ele poderia ter sofrido, passou fome, morreu fora da igreja como se fosse um animal, mas ele não cedeu nas suas convicções. Morreu como um santo, como um mártir. Exemplo para todos nós. Então, aqui, vocês conseguem ver aqui, São Gregório Magno. Vocês estão visualizando a imagem? Agora, vocês estão visualizando a imagem de São Nicolau. Agora vocês estão visualizando a imagem do grande São Gregório VII. O bravo, o grande. Vamos falar um pouco de arte. Catedrais medievais. Vamos lembrar que mesmo com toda essa educação que a gente falou que acontecia, ela não era para todos. Muitas pessoas escolhiam quem da família iria estudar. Quem não fosse estudar, tinha lá, que aqui terreno para plantar, para colher. É a vida urbana e agrária. Então, se todo mundo fosse estudar, todo mundo morria de fome. Tem os que estudam, e tem os que rezam, e tem os que combatem, né? Então, as catedrais medievais, elas são como bíblias. A gente vai falar das igrejas medievais.
Porque a maioria das pessoas, por não estudarem, eram analfabetas. Tá? E a Bíblia ela era copiada à mão, então ela não era acessível para todo mundo. Certo? Uma Bíblia copiada à mão era uma fortuna para você encomendar, né? E demorava. Então nem todo mundo tinha acesso à Bíblia, e as pessoas, para ter acesso à palavra de Deus, tinham que ir às igrejas. Eu não sei ler. Então você vai ver, ou seja, as catedrais são como Bíblias em forma de pedra. Na Idade Média, a maioria das pessoas não tinha acesso à Sagrada Escritura, por ela ter uma reprodução muito lenta. Grande maioria das pessoas não sabiam ler nem escrever. As catedrais medievais contam em suas paredes a história da salvação, as passagens bíblicas em forma de pintura, feita exclusivamente para o canto gregoriano, pois possuíam uma excelente acústica. São belas por dentro e simples por fora, nos lembrando que é dentro de nós que Deus habita. Seus cumes apontam para o céu, da qual é para lá que vamos. Porque as igrejas elas têm torres que apontam para o céu? Porque é para a gente olhar, toda vez que você vê uma igreja que tem uma torre, você vai lembrar, é para lá que eu tenho que olhar, para o céu, é para lá que nós vamos. Um adendo, as igrejas da igreja ortodoxa, as igrejas orientais, elas são lindas também pelo mesmo propósito, para ensinar as pessoas que não sabiam ler, né, as coisas de Deus, as coisas da igreja. Ou seja, as imagens sagradas, elas são pedagógicas, porque elas ensinam, elas mostram e ilustram. Mesmo que a gente que não sabe ler, a gente vai ler, mas quando a gente vê uma imagem, fica muito melhor a nossa leitura. Certo? Então vamos ver algumas catedrais. Elas demoravam de 20 a 30 anos para serem construídas. Muitas delas eram construídas pelo próprio povo, porque o povo fazia isso em penitência dos seus pecados, então eles ofereciam um tempo para estar lá construindo as catedrais. E também os segredos, e também mostra como a Idade Média era avançada. A gente viu os mosteiros, a gente vai ver as catedrais, como que a Idade Média era avançada nesse sentido. Gente, eu estou atropelando a aula mesmo, porque para a gente não atrasar, tá? Aqui, olha como que eram as catedrais medievais. Lindas, né? Elas são simples por fora, elas não tem cor por fora quase. Mas por dentro você vê a coisa mais linda do mundo. Porque quer demonstrar o que com isso, pessoal? Que por fora temos de ser simples. E por dentro nós temos que estar cheios do amor de Deus. Aqui mais uma. Essa aqui é na Itália, tá? Vocês estão conseguindo ver? Olha essa aqui. Esse aqui é o estilo gótico, tá, gente? Olha a riqueza de detalhes. Agora vamos ver por dentro. Olha como que é por dentro. Pessoal, essa formato cheio de abóbodas valoriza o eco das vozes. Vamos lembrar que não tem microfone aqui não, ok? Não tem microfone, então se o lugar não ecoa a sua voz, as pessoas não escutam. Olha que beleza. Imagina você ir para uma missa dominical, de manhãzinha, 7 da manhã, 8 da manhã. Gente, quando o sol batia nessas vidraças, fica tudo colorido assim, entendeu? Agora imagine uma missa com turíbulo, o incenso subindo, o canto em latim gregoriano, eleva a alma. É lindo demais. Agora, pessoal, presta atenção. Muitas dessas igrejas lindas de morrer na Idade Média estão se tornando bares, pistas de skate. Por quê? Porque na Europa, muitas pessoas já não creem mais. Muitas dioceses deixaram de existir por falta de fiéis. E a igreja não tendo como sustentar, o que ela faz? Ela desacraliza essas igrejas, ou seja, torna elas não mais santas, e vende os terrenos, né?
Aí o pessoal gosta de fazer, infelizmente, o pessoal faz cada coisa dentro dessas igrejas lá, lindas, medievais, históricas, né? Por quê? Porque não tem mais católico no mundo. O Brasil é um país católico, mas já tá ruim. Agora imagina lá na Europa, que o pessoal é muito mais gelado, né? Alguém quer perguntar? E México? Quem quer perguntar? Uhum. Stephanie, você quer perguntar? Uhum. Ah, beleza. Pessoal, vamos agora correr com o conteúdo aqui, ordens mendicantes. A gente vai falar dos dominicanos e franciscanos. Ordem franciscana foi fundada por Francisco de Assis no século XII. Francisco era um cavaleiro de família rica, larga tudo para viver a pobreza e ver no pobre a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo. Seu exemplo atrai para si seguidores. Deixa eu arrumar essa evangelho. Atrai para si seguidores e que despojam tudo que tem para viver os 6 conselhos evangélicos: a caridade, a pobreza e a obediência. Aqui é a imagem do grandioso doutor seráfico São Francisco de Assis. Dominicanos, que em português significa cães do Senhor, conhecida como a Ordem dos Pregadores, foi fundada por São Domingos, que tinha como objetivo de converter os hereges e pregar para o povo, principalmente os mais pobres. Eles eram intelectuais, porém humildes e servos de Deus, a qual viviam na pobreza total, e mendigavam para ajudar a alimentar os pobres e para viajarem para pregar. Aqui é a imagem do grande e magnífico São Domingos. As ordens mendicantes, o que são, pessoal? Tem uma tendência na Idade Média de o clero ganhar muito dinheiro e os monges, aqueles beneditinos que eu falei, eles começam a viver uma vida, os mosteiros eles vão ver dinheiro, eles começam a viver uma vida meio relaxada. O clero começa a ter muita corrupção, né? E eles começam a ser pessoas muito ricas. E assim começa a gerar muitas críticas, inclusive heresias, como a heresia do catarismo, que dizia que os clérigos eles não são dignos de moral nenhuma, porque eles vivem na riqueza, na ostentação e no luxo. A gente vai falar mais um pouco do catarismo daqui a pouco, bem rapidamente. Então, o que são as ordens mendicantes? É uma forma de ser fiel à igreja, fiel aos princípios da castidade, da pobreza e da obediência, e viver uma pobreza radical, ok? Viver uma pobreza radical, mas ser fiel à igreja. E a ordem franciscana e a ordem dominicana, elas reformam a igreja, trazendo de novo a moral para a igreja, ok? Porque eles eram pobres e santos, ok? Pessoal, mãe, Sônia, desliga o microfone. Que eu tô ouvindo você brigando aí com Arthur. Tá. Aí desliga o micro-ondas. O microfone. Então, pessoal, vamos lá. Vocês sabiam que as universidades é uma criação da Igreja Católica? Foi a Igreja Católica que formou as universidades. Se lembram do Carlos Magno, que fez em cada catedral uma escola? Então, as universidades, elas são um desenvolvimento disso. As universidades
foram o amadurecimento das escolas catedráticas. Essas eram controladas pelos bispos e poderiam sofrer interferências dos reis locais. Então, a igreja ela tinha escolas catedráticas e elas eram controladas pelos bispos de cada catedral. E poderiam sofrer interferências dos reis de onde esses bispos estavam. Então, para ter uma educação abrangente e a igreja ter o controle da educação que ia chegar às pessoas, a igreja decide fundar universidades. As universidades elas surgiram quando algumas escolas catedráticas de mosteiros se uniram em uma só, colocando em um único local tudo que se podia aprender no século XI. Então, em um local, as pessoas vão todas nesse local e vão aprender tudo que dá para aprender. Tudo, ou seja, universitas, ou seja, universidade. Os principais mestres das universidades eram aqueles que a gente falou, os franciscanos e dominicanos, com destaque para Santo Alberto Magno, dominicano, São Tomás de Aquino, dominicano, São Boaventuras, franciscano, e Beato Franciscoto, franciscano. Se estudava nas universidades o trívio e o quadrívio, artes liberais, teologia, direito e medicina. Então você ia para a faculdade aprender o quê? Ou você seria teólogo, ou você seria advogado, jurista, ou você seria médico, né? Meio tem quem diz que a igreja é uma inimiga da razão, pois foi dela que veio a universidade, que é a difusora da ciência no mundo até os dias de hoje. O pessoal fala, a igreja na Idade Média era inimigo da ciência, da razão, era só superstição, era só... Não, a gente percebe aqui que a igreja ela foi quem mais estimulou o progresso científico. E a igreja fez tanto isso que ela coloca sob o seu domínio o Estatuto Intelectual da Idade Média nas universidades, entendeu? Então, como que era uma universidade medieval? Vocês estão vendo aqui? Acho que essa aqui é a de Oxford, na Inglaterra, tá? Então você tinha um mestre, aqui os alunos que se sentavam ao lado do mestre, certo? Estou correndo aqui com o conteúdo, espero que vocês estejam visualizando. E não dá para aprofundar, eu estou querendo tanto aprofundar, mas infelizmente o tempo não permite, eu fico triste. Olha só, vamos falar sobre as cruzadas, gente. Né? As tão polêmicas cruzadas. Vamos colocar os pingos nos is. Como que diz Hollywood de hoje? Tava lá os islâmicos de boa lá na Terra Santa. De repente chega um monte de cristão louco, mata todo mundo, porque eles queriam terra, dinheiro e sobe os créditos. Mas não é assim que a história acontece. Todo texto tem um contexto e eu, como professor de história de vocês, hoje estou aqui para mostrar para vocês o contexto das cruzadas. Primeiro, as cruzadas foram movimentos de reconquista e proteção de peregrinos que iam até a Santa. Se você fosse um católico medieval, você ia peregrinar. Peregrinar para onde? Para os grandes santuários. São Tiago de Compostela, os santuários diversos que tem na Europa, mas principalmente você que fosse católico, você ia querer ir até Jerusalém, porque foi em Jerusalém e na Terra Santa que Jesus nasceu, viveu e morreu, ressuscitou. Então você queria ir a esse lugar onde Jesus esteve. Beleza, isso era de boa. No século VII, toda a Palestina, ou seja, o território onde Jesus viveu, foi tomada do Império Bizantino pelos árabes muçulmanos. Até então, os cristãos e judeus eram tolerados mediante pagamento de impostos. Então os islâmicos deixavam que os cristãos vivessem tranquilamente, certo? Se eles pagassem impostos. Senão, eles eram obrigados a se converter ao Islã. Agora vamos lá. Entretanto, quando a região foi tomada pelos turcos seljúcidas, que eram outros muçulmanos, esses mais radicais, os cristãos da Terra Santa e os peregrinos foram perseguidos e os lugares santos profanados. No século XI, chegou na Europa notícias de que os lugares sagrados estavam sendo profanados e que os que tentavam peregrinar a Jerusalém estavam sendo mortos ou escravizados pelos sultões muçulmanos. Então, o que acontecia? Quando os árabes tomaram Jerusalém, os cristãos aqui da Europa falaram, a gente pode peregrinar? Pode. Então, de boa. Mas quando os turcos tomaram Jerusalém,
os turcos disseram o seguinte: vocês não podem peregrinar e quem tentar a gente vai matar, a gente vai escravizar as cristãs, as mulheres cristãs, muitas delas se tornaram escravos sexuais, os sultões. Ou seja, foi uma bagaceira. Eles começaram a profanar, por exemplo, a Basílica da Natividade, eles transformaram numa mesquita. O lugar onde Jesus ressuscitou, eles, vamos dizer que eles faziam xixi, cocô, eles profanaram o lugar onde Jesus vivia. E quando os peregrinos que voltam de Jerusalém contam isso, a cristandade, ou seja, a Europa cristã, ela fica pé da vida com essa situação. E começam a cobrar da igreja uma resposta. Então vamos lá. Papa Urbano II convoca as cruzadas com o objetivo de proteger os lugares santos e tomar de volta Jerusalém. Essa é a primeira de 8 cruzadas. Se juntava toda a cristandade, reis, cavaleiros, camponeses e iam à batalha. Houve polêmicas, traições. Muitos viram nisso uma oportunidade financeira. A igreja dava indulgências plenárias a quem fosse à batalha em nome de Deus. A mentalidade medieval não era a mesma que a nossa, e para a guerra em nome de Deus era uma honra. Existiam ordens militares como os templários, hospitalários, feitas para defender Jerusalém e a Terra Santa. Eram monges guerreiros. Aqui, enquanto eu vou explicando sobre as cruzadas, eu deixo aqui uma imagem dos cruzados, das ordens militares. Então vamos lá. Papa Urbano II, então, convoca todos os reis cristãos que tinham guerras internas entre si e falou o seguinte: pessoal, concílio de Clemon, pessoal, vamos parar de um matar o outro, por favor. Vamos parar de guerrear entre si. Vamos nos reunir contra um inimigo comum. Quem é o nosso inimigo comum? O nosso inimigo comum é os turcos, seljúcidas, os infiéis, os sarracenos, os mouros, né, que estão em Jerusalém profanando os lugares santos. Nós temos que retomar Jerusalém dessas terras das mãos dos muçulmanos. Então, qual é o argumento usado? Como Jerusalém já foi uma terra cristã, vamos reconquistá-la para Cristo. Então você tem isso, a primeira cruzada que deu certo. Aqui é a imagem que retrata a conquista de Jerusalém. E o reino de Jerusalém vai ter 99 anos de história, ou seja, e vai se tornar um entreposto da Europa na Terra Santa. E para proteger essas conquistas, para proteger Jerusalém do contra-ataque do muçulmano que iria vir, se cria-se as chamadas ordens militares. Ela tem dois objetivos: proteger Jerusalém e proteger os peregrinos que saíam da Europa para ir peregrinar até Jerusalém. Você tem a ordem dos templários, dos hospitalários, a ordem dos teutônicos. Bom, aí depois você tem o contra-ataque muçulmano que vem pelo sultão Saladino, que combate contra o rei inglês Ricardo Coração de Leão. Essa batalha dá no impasse, só que o impasse fez um acordo. Jerusalém fica nas mãos dos muçulmanos, certo? E Saladino permite que os cristãos peregrinem em paz, ok? Que o cristianismo seja quem quiser ser cristão em Jerusalém possa ser. E depois você teve outros movimentos cruzados de tentar reconquistar Jerusalém, só que agora sem tanto fervor, e muitos deles se desviando do seu papel principal, que era reconquistar Jerusalém. E o que fazia alguém ir para a cruzada? Lutar em nome de Deus. A mentalidade medieval não é a nossa mentalidade. A mentalidade medieval via na luta e na guerra uma forma de remissão dos pecados. Então, quem tentasse morresse tentando conquistar Jerusalém das mãos dos muçulmanos, recebia a indulgência plenária, ou seja, o perdão das penas dos pecados. Vamos lá, voltando para a nossa doutrina. O pecado é perdoado quando você se confessa culpado, mas você tem uma pena que você tem que expiar. Ou seja, se eu ir lá e matar o Alain morreu. Agora, se eu me arrepender e me confessar com o padre, aí
quando eu me confessar com o padre vai me dar uma penitência. Eu vou ser perdoado. Mas o fato de eu ser perdoado, o Alan não vai voltar à vida porque eu me arrependi de ter matado ele. Eu sou perdoado, mas eu tenho uma dívida com a justiça. Qual é a dívida com a justiça? O Alan não vai voltar a viver. Ou seja, eu preciso fazer penitência. E se eu morro sem fazer essa penitência, eu vou pro purgatório purgar, né? Então, o que são as indulgências? Indulgências são obras que a igreja coloca para que nós possamos expiar as nossas dívidas de pecado, as nossas penas. Então, ir a Jerusalém, lutar para retomar a Cidade Santa, era vista como uma penitência, e muitos cristãos que queriam evitar o purgatório, queriam perdão dos seus pecados, perdão das penas dos seus pecados, iam às cruzadas com esse objetivo, com a promessa de que se eles morressem lutando, eles ganhariam a salvação eterna. Inquisição. Agora, o que o mundo diz da Inquisição? A Inquisição foi a igreja perseguia qualquer um que pensava contra ela, né? Oi. Eu acho que não, hein? Vamos ver se dá tempo, né? Mas eu introduzo aqui. Tá bom. Mas vamos lá, resumão da Inquisição. A Inquisição, gente, ela é um tribunal da igreja regulado pelo Papa, da qual tinha como objetivo fazer justiça e combater a heresia, que era um mal social. Pessoal, vamos entender o seguinte. A Europa cristã, se você não fosse cristão publicamente e falasse isso publicamente, não era só uma questão religiosa, era uma questão social. E era uma questão social tão grave que os próprios reis tomavam suas medidas. E acontecia na Inquisição algo que não acontece hoje, graças a Deus, se chama fofoca. Ainda bem que isso não existe mais, né, gente? O que a fofoca faz? Vamos dizer assim. Vamos dizer que eu não gosto do André. Nós somos camponeses medievais. E o André, eu não gosto dele. Então eu vou começar a falar que o André está mexendo com Satanás. Entendeu? Que ele está fazendo umas coisas erradas aí. Que ele foi ali na bruxa, que ele está plantando, ele está fazendo sacrifícios de criança. Sabe aquelas crianças que sumiu no mato? Foi o André. Aí eu começo a espalhar, e começa a virar rumor. Aí daqui a pouco o André, ele é capturado. E antes de ter um julgamento, o pessoal já está atacando fogo nele, entendeu? Tá matando ele. Então acontecia muito isso. Ou seja, as pessoas estavam perdendo sua vida por causa de fofoca. Olha, aquela mulher é uma bruxa. Olha, não, aquele ali, eu vi ele virando a cruz de cabeça para baixo, na frente de um bode, como pode. Então, o diz-que-me-diz estava matando muita gente na Idade Média. Certo? O diz-que-me-diz. Por quê? Ou inimigos políticos, nobres que acusavam outros nobres de heresia, né? E se esse fosse exilado ou morto, ele ficava com o dinheiro do outro. Então, como tinha muita gente que estava morrendo por causa de fanatismo, né? Por causa de uma fé uma fé ficrentista, assim, muito medo do desconhecido, essas coisas, a igreja, ela vai criar o tribunal da Inquisição para que se julgue os casos que de fato é heresia e de fato que não é. Então vamos lá, a Inquisição é um tribunal para conter a maluquice do povo. Ok? A Inquisição julgava os casos com respeito, imparcialidade e justiça. Os juízes desse tribunal eram franciscanos e dominicanos, homens justos e austeros. Quem é que julgava na Inquisição? Era dominicanos e franciscanos, tá? Ou seja, eram pessoas sem vaidade, sem dinheiro, que não tinha nada a ganhar e nem a perder, porque fizeram voto de pobreza, ok? Na Idade Média era normal o rei matar quem falasse mal dele ou quem roubasse. Ou seja, na Idade Média, para você morrer, só precisava falar mal do rei ou roubar alguma coisa.
Ou seja, o sentido de pena, o Alan que estuda direito vai entender o que eu estou falando, o sentido de punição da pena que nós temos hoje, na Idade Média era outro. Ou seja, eu roubar alguma coisa era pena capital. Hoje, se eu roubar alguma coisa, paga multa, cesta básica, parará, né? Naquela época, o crime era combatido assim. Porque tem uma cultura bárbara ainda não evangelizada. Então, como Deus é o centro da Idade Média, uma blasfêmia contra Deus é algo muito mais grave que não fica impune. Então, se eu ofender o rei, eu sou culpado de morte. E se eu ofender o rei dos reis, que é Deus, eu vou ficar sem punição? Então, tem essa questão, esse pensamento, né? Esse pensamento de que uma blasfêmia contra Deus é algo que não pode ficar impune. A igreja sempre foi, sempre será contra derramar sangue. Por isso o Tribunal da Inquisição apenas julgava e aplicava penitências. Era permitido o uso da tortura, costume normal na Idade Média. Só que eu não estou passando pano não, tá? Falando, olha, eu estou falando como que era o costume da época, ok? Só um minuto, pessoal. Só um minuto, já continuo. Desculpa aí, pessoal, voltei. Coisas de casa, né? Tem que resolver, que só o marido pode resolver, como emprestar o cartão para a esposa, né? Vamos lá. Pessoal, e outra coisa. Nesse sentido, a Inquisição, ela, se você pensar por essa lógica, ela salvou muitas vidas, porque muitas pessoas morriam sem julgamento, ok? E quando você tinha um julgamento, era possível você ver o que eram as fofocas e separar. Você só era condenado à Inquisição se tivesse muitas provas contra você e você não quisesse se arrepender. Você falasse, eu sou um herege mesmo, eu não gosto de você, não gosto do rei, não gosto da igreja, aí você poderia ser punido. As punições, elas, né, não era só fogueira. E outra coisa, é que a fogueira ficou midiática, né? Ficou midiática a fogueira. Mas tinha prisões, exilamentos. Poucas pessoas morreram em fogueira, de fato, né? Mas porque era uma coisa assim, né? Vamos dizer, quase que teatral, simbólica, né? As pessoas ficavam, nossa, fogueira, né? Pessoal, a heresia era um crime civil, ok? Se alguém se declarasse culpado e não quisesse se arrepender, era punida pelo poder secular. Ou seja, a Inquisição, ela declarava assim, essa pessoa é culpada de heresia e não se arrepende. E era entregue para o rei. E o que o rei fazia com ela? Aí a sua imaginação pode pensar, tá bom? Era punida pelo poder secular. Dependendo do caso, era morta em praça pública para o rei dar o exemplo, né? O rei, para demonstrar o seu poder, falava, essa pessoa é uma herege e nosso reino é cristão, amém, né? Então nós não iremos aceitar essa pessoa no meio de nós. E já que ela não quis se arrepender, não quis fazer penitência, acontecia isso, né? Só que a Inquisição, por exemplo, ela salva a Europa da heresia albigense. Por exemplo, tinha uma heresia chamada heresia cátara albigense, que é uma heresia que não aceitava que as mulheres tivessem filhos e que não aceitava que ninguém tivesse nenhuma propriedade, porque eles acreditavam que isso é uma blasfêmia contra Deus. E eu não vou ter tempo de explicar mais sobre a heresia cátara. Eu acho que vai se fazer necessário uma aula só sobre a Inquisição, para a gente aprofundar mais, tá? E se as mulheres não pudessem ter filhos, se as pessoas não pudessem ter propriedades, e eles inclusive matavam mulheres grávidas e jogavam fogo em propriedades, porque eles tinham uma crença que tudo que era... Eles eram dualistas, né? Eles acreditavam que eles tinham um Deus bom e um Deus mau. Essa heresia
acreditava que tudo que era do Deus mau era matéria, então a matéria tinha que ser destruída. E tudo que era do Deus bom era espiritual. Né? Eles acreditavam em deuses. Né? E essa heresia estava crescendo muito, porque os seus seguidores, eles eram pessoas pobres e humildes. Né? Então as pessoas, quando viam as pessoas pobres e humildes pregando qualquer coisa espiritual, elas achavam aquilo incrível, né? Porque olha, ele é pobre, né? É diferente desses padres que andam por aí cheio de ouro, né? Desses padres que vivem na opulência. Então o que acontece? As pessoas aqui, os albigenses estavam crescendo e ganhando grande notoriedade, ok? Então a Inquisição, ela começa a julgar os líderes albigenses, converter, a Inquisição convertia muitas pessoas de volta ao catolicismo, mas também a tirar eles da sociedade, tá? E isso a Inquisição salvou a Europa da destruição, porque se os albigenses tomassem, a população da Europa, porque os albigenses eles não iam ter filhos, tá? A população da Europa ia acabar, né? E muito provavelmente nós não estaríamos aqui para contar essa história. Então aqui, imagens da Inquisição, representação, aqui é pejorativo, tá? O herege queimando, né? Aqui o tribunal. Mas era muito melhor você ser julgado pelo tribunal da Inquisição do que você ser julgado pelo tribunal da opinião do povo. Certo? Pessoal, alguns santos medievais famosos para encerrar, tá bom? São Luís IX, rei da França. Ele foi um rei santo, o que já diz muita coisa sobre ele, né? Porque ele era um rei justo. Quando ele morreu, ele foi para as cruzadas, inclusive, né? Quando ele morreu, a França ficou de luto, né? Santo Antônio de Pádua, ele não era só um santo casamenteiro, né? Mas ele foi um grande teólogo e o grande combatente da heresia cátara, que eu falei acima. Santa Hildegarda, quem disse que não tinha mulher importante na Idade Média? Essa aqui era a abadesa, uma cientista. Ok? E não é porque a mulher era cientista na Idade Média que ela era bruxa, não. Tira isso da sua cabeça, tá bom? Santa Hildegarda era monja, cientista e uma doutora da igreja. Ela é doutora da igreja. A doutrina dela é incrível. O incrível Santo Tomás de Aquino, da qual eu sou devotíssimo. Esse aqui foi o que fez a filosofia grega se fundir com a filosofia cristã e se tornou o doutor da igreja, um dos mais respeitados santos da igreja católica. Eu sou muito devoto dele. Eu poderia fazer uma aula só sobre Tomás de Aquino e tomismo, que para mim ele foi o maior filósofo da história da humanidade. Pesquisem sobre Tomás de Aquino. Por fim, a Idade Média ela tem fim com a queda de Constantinopla. Fim de 1000 anos de glórias e contradições para a igreja e para o mundo. Ou seja, a Idade Média ela acaba quando Constantinopla, aquela cidade que ficou em cisma com Roma, ela acaba, né? Ela é invadida pelos turcos. E também a gente vai ver na próxima aula que a igreja ela vai perdendo poder, né? Os reis vão ganhando mais poder, certo? E sendo assim, a igreja ela se torna menos poderosa e os reinos seculares se tornam mais poderosos. E a gente vai ver na próxima aula uma pessoa que vai incomodar muito a Igreja Católica, fazer perder muitas almas, que vai ser Martinho Lutero, certo? A próxima aula a gente vai falar sobre ele. E a gente vai falar como que a Igreja prosseguiu durante todo esse tempo. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu vou encerrar aqui a gravação